galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que esse conteúdo vai estar sendo assistido. Eu sei que vai ser pulverizado na internet, nas redes sociais, e será um sucesso. Eu estou aqui com o Pedro Rafael e com Catarina, uma figura histórica do Partido Novo, né? Eu já fui chamado de histórico também, então é a gente que está mais tempo, essa é mais... Não somos velhos, não, nós somos só antigos dentro do Partido Novo, muito tempo já ajudando o partido, não é isso, Catarina? É isso, desde 2016, na primeira eleição. E, cara, curiosamente, a minha primeira reunião no Partido Novo, no diretório, foi com Catarine, numa palestra que ela aplicou para uma meia dúzia de pessoas que estavam lá. Portas abertas, né? Portas abertas. Sensacional. E adorei a tua apresentação. Ajudou muito a minha decisão, que já vinha sendo amadurecida. E aí eu entrei para o Novo em 2018, graças a Catarine, que estava lá voluntariamente fazendo portas abertas. Mas foi você que foi até lá. Eu falo que a gente não escolhe o Novo, não escolhe a gente escolhe o Novo. É isso aí, é verdade. Mas foi fundamental o teu trabalho. Você agregou, todo mundo falou, foi uma reunião super agradável. Enfim, foi sensacional, ajudou ao Popozinho entrar para o Novo. Obrigado por todo o trabalho que você tem feito e fez durante a tua vida pelo Partido Novo. Muita gente que é filiado hoje tem a ver com aquele teu trabalho, com aquele projeto Portas Abertas. Agora é o seguinte, o nosso foco aqui é o Pedro, né? Nosso foco é o Pedro é nosso pré-candidato. Enfim, eu agora vou começar a fazer fofoca da vida do Pedro. Já fofoquei muito a Catarina e agora vamos fofocar o Pedro. É o seguinte, Pedro, aqui agora é sinuca de bico, tá? Pedro Rafael, qual é a tua formação? Bem, primeiro agradecer, Popó, pelo convite, novamente o seu convite. Não é a primeira vez que estamos juntos aqui. Agradecer a companhia aqui da Dona Catarina também. Ela também incentivou muito a minha ida para o Novo, mas eu vou discordar. O Novo também me escolheu um pouquinho, tá bom? Então, a minha formação, já te respondendo, é Relações Internacionais. Desde pequeno, por ser filho de uma venezuelana com um carioca, e sou nascido no Rio de Janeiro com muito orgulho, na nossa cidade maravilhosa. Acompanhei a história política da Venezuela desde o final dos anos 90, nesses últimos quase 30 anos já, esses últimos 25 anos, ativamente. E quando pequeno queria ser médico, muito por influência do meu avô mesmo também influenciou eu não ser médico. E aí, naquele momento, ali por volta de 2007, eu tinha 14, 15 anos, eu decidi fazer, então, Relações Internacionais, acompanhando um pouco a vida do meu pai, que serviu no serviço diplomático do brasileiro na OEA, na Junta Interamericana de Defesa, durante 2 anos. E aí isso tudo sempre me fez chamar a atenção desse lado, né, das profissões, e me formei em 2015, 2016 em Relações Internacionais, e logo depois, em 2019, também tirei meu registro de jornalista. Então tem essa dupla profissão. E tenho cursos em gestão pública, governabilidade, gerência política, liberdade de expressão, direitos humanos e um monte de outras, muitas outras áreas, em mais de 10 países da América Latina, nos Estados Unidos, na Espanha, na República Tcheca e na China também. Pô, que legal. Quer dizer, olha só, eu costumo brincar, né, que eu sou um velho calouro, mas estou vendo que o Pedro Rafael é um jovem veterano, já com uma certa experiência, uma certa quilometragem, né, na questão da política, na questão da prestação de serviço público, enfim. Cada um que eu entrevisto aqui, eu fico cada vez mais entusiasmado com a nossa nominata. E o Pedro Rafael é um diamante já lapidado, preparado para ajudar o Rio de Janeiro a prestar serviço ao Rio de Janeiro. Mas não adianta que eu vou continuar fazendo fofoca de você. Qual a sua relação com a Venezuela? Popó, como eu acabei de falar, sou filho de uma venezuelana, tenho muito orgulho de ser filho da minha mãe. E falo isso aos 4 ventos, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Mas tu frequentava a Venezuela quando criança? Já fui para a Venezuela 25 vezes, desde meus 4 meses de idade. Então você sempre ia, né? Sim, desde meus 4 meses de idade. A última vez que eu fui foi agora, final de julho de 2024. E porque sempre me chamou muita atenção
a história política da Venezuela, minha mãe, etc. Minha mãe, inclusive, trabalhava na política venezuelana quando conheceu meu pai, quando ele era da Junta Interamericana de Defesa, em Washington, representando o Brasil. Por uma razão muito simples. Tenho um tio que foi senador, um tio de consideração da família. Tenho primos que foram deputados. Tenho um tio que foi ministro, vice-ministro da Venezuela. E meu avô foi o médico do presidente da República que antecedeu o Hugo Chávez, o Rafael Caldeira. E eu falo muito que meu avô foi o médico dele até o minuto pós-morte dele. Porque foi ele que assinou o óbito dele. Então, isso mostra uma relação familiar, né? Com a política ele, e com a Venezuela. Exato. Né? Meu avô era médico de parte dos cardeais da Venezuela, dos bispos. Aí eu não sei te dizer qual avô era para trás. Eu falo sempre meu tataravô, que era Gabriel Alcalá, José Gabriel Alcalá. Era um deputado numa província venezuelana. Ele foi uma das pessoas que assinaram a Carta da Independência da Venezuela. Oh, que legal. Então, um dos heróis da Venezuela... Né? Mas um dos heróis da época, né, da libertação da Venezuela, o Mariscal Sucre, também é um ascendente da minha família. Então, tudo isso me faz ter essa relação com a Venezuela. Tudo isso me faz acreditar que a Venezuela é um povo, uma população que ainda vai ter muito a prosperar. E, infelizmente, eu vejo que a Venezuela sempre foi... Os meus amigos, quando pequeno, mas onde é a Venezuela? O que é a Venezuela? E eu era o cara que explicava, já relações internacionais, geopolítica, quando criança, quando pequeno. E por experiência de presença física, exato, de frequentar... Então, eu ia todas as minhas férias para a Venezuela. Fiquei 10 anos sem ida, entre 2013 e 2012, e 2023, 11 anos, 10, 11 anos sem ir. Aí eu fui ano passado por 10 dias, aí tive no final de julho por 5 dias, agora novamente. E aí, Popó, entra uma questão de formação também. Porque já que eu estudei Relações Internacionais, desde meu primeiro dia de faculdade, eu virei para o meu professor e falei, eu quero fazer minha monografia sobre a Venezuela. Óbvio, porque era uma área de conforto minha. Então, eu queria logo me formar, eu acho que todo universitário quer isso. Eu aproveitei o útil ao agradável, o útil que eu precisava me formar e o agradável que eu gostava de estudar a Venezuela, eu já sabia muito. Tanto que a minha monografia, meu professor, ele reconhece isso, o Paulo Velasco. Eu fiz a minha monografia em uma noite. Literalmente, na véspera de entregar, eu fiz a monografia. Que legal. Então, por saber do tema. Então, Popó, essa é a minha relação com a Venezuela. A minha família mais recente, né, mais dessa época agora, eu falei das antigas, eu tenho um tio que foi jornalista, ou que é jornalista, teve que sair fugido do país, isso há 15 anos atrás. Na época do Chávez já, né? O Chávez, 2009, mais ou menos, e os 3 filhos, porque ele estava sendo perseguido, que ele era como se fosse o William Bonner da Venezuela. Eu tenho um primo do meu avô, que para mim é um tio também, ele era dono de vários meios de comunicação, rádio, TV, jornal, impresso, revista, tudo. E ele era agora proibido já há muitos anos, primeiro, de receber patrocínio de empresas nos seus meios de comunicação, ou seja, querem sufocar ele. E segundo, de sair não da Venezuela. Ele não é proibido de sair da Venezuela. Ele é proibido de sair da cidade que ele mora. E não, ele mora numa cidade do interior lá? No interior. No interior. Que loucura, né? E eu tenho isso do lado do meu avô, né? Do lado da minha avó, eu tenho um primo que foi sequestrado 3 vezes pelas FARC, né? As Forças Revolucionárias da Colômbia, a guerrilha colombiana. A guerrilha de vez em quando vazava aquela fronteira. De vez em quando, sempre, né? Claro. E quando eles falam que acabaram na Colômbia, porque eles foram para a Venezuela, provavelmente. Então, na terceira vez que ele foi sequestrado, o avô dele, irmão da minha avó, ele pagava o resgate, porque era um grande fazendeiro na Venezuela, ele era reconhecido como um dos maiores fazendeiros do país, só que mataram.
E não mataram, entregaram o corpo, falaram, o corpo está em tal lugar. Esconderam o corpo e ele foi achado anos atrás, esse É corpo. brincadeira, né? Então, tudo isso me leva a estudar a Venezuela, a levantar a voz no Brasil contra a ditadura Maduro. E essa é a minha relação com a Venezuela. Pedro, mas você é político no Brasil. Sim, eu estou político no Brasil, mas eu sou filho de uma venezuelana. Tem sangue venezuelano correndo nas Claro, veias, né? então, e não é só por conhecer o país, é por saber o valor que aquelas pessoas têm, não para o país ou para a família, mas como sociedade. E aí que tá. Eu não vejo político, seja no Brasil, seja na Venezuela, em qualquer outro país, muitos poucos são os políticos que buscam valorizar o valor daquela pessoa à sociedade. E é isso que falta. Por isso que a sociedade olha tão mal para o político. Por que você viajou para a Venezuela agora no final de julho, em cima das eleições, 2, 3 dias antes da eleição, como observador? Popó, eu já fui observador em Honduras, já estive observando e estudando as eleições espanholas de uma maneira muito independente. Acompanhei, né, fiz uma pequena observação nas eleições da Flórida também, em 2018. E aí, por ter escrito meu livro sobre a Venezuela em 2022, a Venezuela e o chavismo, análises e perspectivas. Inclusive, ontem foi sequestrada. Não foi presa, foi sequestrada. Maria, né? Dentro de casa, a Maria Oropesa, que é uma amiga minha pessoal, e ela escreveu no meu livro. Se você abrir na página 93, o 5º capítulo é dela. Você tem o livro Maria. depois da Malida. É ela escrevendo. Gente, eu já adquiri o livro, confesso que ainda não tive tempo, porque a minha atividade está muito intensa, estou com uma curiosidade enorme de ter esse conteúdo e queria ter tido esse conteúdo antes dessa reunião, mas infelizmente eu não tive tempo de ler o livro, me desculpo, mas depois que eu ler o livro, eu ainda vou te chamar aqui para a gente debater sobre o livro e divulgar o livro. Vamos lá. Que, aliás, no final vai ter uma palhinha sobre o livro, tá bom? Vamos continuar então, olha só. Então, você. Agora, houve algum convite? É isso que eu quero saber. Então, naturalmente, eu já teria o interesse de ir à Venezuela para acompanhar as eleições venezuelanas. Então, mais ou menos em maio, junho desse ano, eu recebo a carta convite da Maria Corina Machado e do Edmundo Gonzalez, ele candidato a presidente, ela a grande líder da oposição, me convidando para ser um dos observadores eleitorais internacionais convidados pelo partido, por eles, pela campanha deles. Porque você tem a observação eleitoral totalmente independente, normalmente feita por Santa Carter, feita pela OEA, muitas vezes pela União Europeia, né, pelo Parlamento Europeu. Você tem aqueles que são convidados pelo partido da situação e o partido de oposição. Eu já fui de maneira independente, dessa vez eu ia não de fato, oposição. Eu sou um cara da oposição, mas também convidado pela oposição. Existe essa maneira de você ser convidado. Só que sabíamos que os observadores eleitorais, a Catarina também foi convidada para essa observação, de oposição estavam sendo desconvidados pelo governo ao chegar no país. Diversos ex-presidentes, como o da Bolívia, da Costa Rica, do Panamá e do México, quando embarcados já no avião para a Venezuela, o avião só foi autorizado a decolar, a levantar voo, quando esses 4 ex-presidentes descessem do avião ainda no Panamá. Outras delegações chegaram ao aeroporto de Caracas, né, em Maiquetía, que fica em La Guaira, região perto de Caracas, e voltaram. Por exemplo, a delegação da União Europeia, os parlamentares europeus. E assim muitos outros grupos. A Catarina, ela vai falar aí daqui a pouco, ela é uma deportada política da Venezuela, chegou lá e ela vai contar. Mas eu fui na quinta-feira, dia 25 de julho, justamente prevendo qualquer coisa que pudesse acontecer. Porque quanto mais perto, mais difícil seria entrar. Conseguir entrar na Venezuela, porque eles iam fechar o cerco. Então eu, de maneira
não malandramente, né, mas ali de maneira mais fugaz ali, eu decido ir no dia 25, na quinta-feira, e a Catarine teve que ir na sexta-feira, dia 26, ela vai contar depois a parte dela. E por isso eu fui à Venezuela, convidado pela oposição. E ali na entrada, eles não tentaram, naquelas entrevistas, não tentaram te afunilar, não tentaram, Sim. enfim, Sim. não te pressionaram de alguma Sim. forma, não te questionaram? Primeiro eles ainda na fila, eu fui um dos primeiros a sair do avião, aí eu consegui picar rápido a minha mula, como a gente diz, né? E fui Aquelas filas são horrorosas, né? Pois é, Corre, que nem um doido para não... Aí eu fui o primeiro da fila. E aí, ainda na fila, antes de chegar no balcão da migração, o militar, ele pega o meu passaporte e vai para dentro do balcão e me deixa na fila. Enquanto isso, me pede para eu buscar a minha passagem de volta. Ele queria ver minha passagem. Eu falei, tá bom, aqui tá a passagem. Ele levou o passaporte. E aí ele volta, cadê a passagem? Ah, tá aqui. Tá bom, vai pro balcão. Aí a moça... Aí, obviamente, eles perguntaram a minha ocupação, o que eu faço da vida, tudo isso. Aí, de novo, no balcão. O motivo da viagem. Aí, na terceira vez que eles perguntam o meu motivo da viagem, eu falo assim, bem, eu tô aqui pra ir nos 63 anos de casado dos meus avós, que é segunda-feira, dia 29. Como você vê, eu tenho passagem para voltar dia 30. Então, eu venho para uma reunião familiar. Aí ela me olha, tá bom. Onde eu vou ficar? Dei endereço da minha família. Só que o meu avô já faleceu faz 4 anos, com o sonho de voltar para Venezuela. A minha avó tá de férias na Guatemala, não mora nem mais na Venezuela. Tem muita gente que não mora mais na Venezuela. São 8 milhões de venezuelanos fora. Então, Popó, eu não tenho família na Venezuela para visitar. Era apenas uma justificativa. E se eles pegarem esse vídeo hoje... Cara, lamento, assim... Paciência. Exato. Pra não falar que eu menti... O cara tem sangue venezuelano, mas ele nasceu aqui no Rio de Janeiro. Ele é um veneoca, venezuelano com carioca. Não é pra qualquer um não, hein, gente? Eu digo que eu sou um carioca... brasileiro com venezuelano. E aí... Pra não falar que eu menti, porque eu não menti, que eu ia encontrar meus primos, encontrei um primo da minha mãe e 2 filhos de uma outra prima da minha mãe. Então, no final, eu encontrei 3 primos, não menti. Eu falei que eu ia encontrar minha família, encontrei meus primos. Então, assim, não menti. E eles são de Caracas mesmo? São, né? Não, são todos do interior, mas que moram em Caracas. Ah, tá. Então, como é que a Caracas se concentra que nem Buenos Aires, que concentra praticamente, sei lá, 60% da população, ou ela é bem espalhada a população venezuelana? Cara, hoje eu não sei te dizer a porcentagem da população venezuelana em Caracas, mas ela concentra, assim, uma grande parte. Grande parte. Tá ali em Caracas e na metrópole, em torno de Caracas, né? Exato. Eu tenho muita curiosidade, mas desde que o Chavismo entrou, eu andei visitando vários países da América do Sul e da América Central, só que quando o Chavismo entrou, eu fui perdendo interesse. Quando o Maduro cair, quando a ditadura acabar, a gente visita a Venezuela, faço questão de te receber lá. A gente vai juntos. De te receber não, né? Eu digo receber porque eu tenho a casa da família lá, mas de irmos juntos. Ah, vamos sim. Vamos alugar um carro, rodar aquilo tudo lá e vai mostrar as coisas bonitas da Venezuela. Que eu tenho certeza que tem, né? Uma região amazônica lindíssima. Essa parte ainda não conheço. Ah, é? Mas é isso. Vamos caminhar então, né? E, bom, com a atual situação, o que você acha que pode influenciar de imediato no Brasil essa circunstância, essa situação que desenrola hoje na Venezuela? É bom avisar que nós estamos hoje no dia 7 de agosto e que o que está acontecendo é que já houve cerca de 2 mil presos na Venezuela, mais de 2 mil presos, e todo dia aumenta o número de pessoas que estão sendo feridas e até mortas também aumenta dia a dia. O Maduro está cumprindo a palavra dele. Ele falou que ia ter um banho de sangue caso ele perdesse. Se ele tivesse ganho, não tinha um banho de sangue. Ele só está cumprindo a palavra dele. É verdade, né? Não, mas será que ele ganhou?
Ele não ganhou. Se ele tivesse ganho, não teria banho de sangue. Pois é, a situação é essa. E a gente tem aí uma situação anômala, que vamos dizer assim, que é o Brasil, o México e a própria Colômbia ainda numa posição em cima do muro em relação a declarar que a oposição realmente ganhou o pleito, ganhou a eleição, mas temos aí pelo menos uma meia dúzia de países, incluindo os Estados Unidos, que assimilaram que o presidente hoje é o González, é a oposição que ganhou a eleição. A gente sabe que tem algumas perseguições. A própria Corina parece que já também não está aparecendo tanto em público, ela aparece e desaparece, porque senão vão desaparecer com ela. E qual a influência, cara, de imediato no Brasil? O que você vê que pode influenciar o Brasil? E, especificamente, vamos puxar aqui para o Rio de Janeiro. E nós, cariocas, que já fomos uma capital imperial mundial, né? Já fomos uma capital mundial, imperial mundial, com influência no planeta todo. E hoje somos a capital da insegurança e do medo e da incerteza. Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos fazer só uma rápida retrospectiva do êxodo da saída dos venezuelanos. Quando começou toda a crise, os venezuelanos que tinham condição começaram a ir Miami, Panamá, República Dominicana um pouco, Europa. Espanha, principalmente. Exato. Né? E aí você vai se mover México. Eu encontrei alguns venezuelanos também em Buenos Aires em visitas que eu fiz. Vou chegar em Buenos Aires. Esse foi o primeiro êxodo. O segundo êxodo venezuelano foi Panamá, o resto da América Central, algumas ilhas do Caribe. Aí saíam pela Colômbia, mas começavam a descer Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai. Quanto mais longe, teoricamente, melhor uma condição financeira essa pessoa tinha. Por quê? Porque aquela pessoa mais pobre, menos recurso, ela não consegue chegar na Argentina. Esses que estão na Argentina ainda conseguiram algum recurso financeiro para sair. Tinha uma condição ainda de chegar lá. Aí, vamos mais um êxodo. A grande massa, classe média baixa e classe baixa alta, digamos assim. Colômbia, milhões de venezuelanos. É um êxodo contrário do que aconteceu nos anos 80, 90, quando milhões de colombianos foram para a Venezuela. Para o boom da Venezuela. Exato. Né? Aí, Popó, vai esse boom de volta de pessoas para a Colômbia. A Colômbia vira um grande formigueiro venezuelano, onde milhares e milhares de venezuelanos foram para o país. Muitos, obviamente, foram juntando, foram descendo, nesse sentido que eu acabei de falar aqui. E aí vem o quarto êxodo, a fronteira com Roraima no Brasil. Que aí vai entrar o choque. Pessoas que vieram caminhando, não é isso? Digamos, 10 anos atrás, tinha uns, 8, 10, 15 mil venezuelanos no Brasil inteiro. E hoje? Hoje já são mais de 500 mil. Caramba. Agora eu vou além. Com toda essa crise que está acontecendo na Venezuela, vai continuar vindo milhares e milhares de venezuelanos para o Brasil. Porque o Brasil foi o último grande êxodo, ou está sendo o último grande êxodo por enquanto. Por causa do choque, né? um choque cultural / idioma. Mas o venezuelano está tão desesperado em só ter 4 ou 5 dólares como salário mínimo por mês, e o resto tem que ficar vivendo de subsídios do governo. De novo, 4, 5 dólares por mês. Só título de comparação. Isso são R$20, irmão. E a título de comparação, o salário mínimo no Brasil, R$1.450, R$250. Para ficar bem fácil. Bem fácil. 5 dólares para 250 e a gente nem é um país rico, né? Mas só para... Então, o venezuelano fica desesperado com isso. E o que vai acontecer agora? É só perguntar o que pode acontecer de efeito imediato e tal. Vai continuar havendo um êxodo de imigração do venezuelano na fronteira com o Brasil. Assim como a Colômbia também, tá? A gente também montou aquela operação acolhida, né? Acho que foi no governo anterior. Foi Temer. O governo Temer. O Temer.
os governos anteriores começaram a montar e a estruturar essa situação de você ter condições de acolher melhor esses venezuelanos. E eu achei interessante porque essa operação, ele de cara já dava direitos civis aos venezuelanos e mais do que isso, a vacina, integrava, fazia a barreira sanitária com vacinas, né, as crianças e tal, mulheres. E mais do que isso, integrava eles já um pouco mais, porque houve primeiro um certo tumulto, né, em Pacaraima, naquelas cidades próximas à fronteira, né? Então, eu acho que em seguida, né, a internalizar, pegar aquele grupo que estava lá acampado em situações precárias e começar a internalizar, trazer para o Sudeste, para o Centro-Oeste, aquilo ajudou muito e eu acredito que isso é uma característica do Brasil, né? O Brasil tem essa característica, ondas de imigração. Outro dia desse nós estamos comemorando os 200 anos da primeira imigração alemã. A gente viu o Adriano Silva gravando, inclusive, em alemão. O segundo sobrenome dele é alemão, mas ele usa Adriano Silva, é claro. E ele gravando em alemão, em homenagem a 2 séculos da imigração alemã. E o brasileiro tem isso, quer dizer, a nacionalidade brasileira tem isso de abraçar as pessoas, né? Você pega um catalão e o cara não se sente espanhol, se sente catalão. Mas se ele está morando há 3 anos no Rio de Janeiro, porque ele veio de férias a primeira vez, se apaixonou, foi lá, vendeu tudo e comprou aqui no Rio, está morando aqui no Rio. No 3º ano ele fala, eu sou brasileiro. Mas deixa eu só terminar, concluir a minha resposta, Popó. Então a rede pública de hospitais, a educação... Da fronteira, né? Não apenas de Boa Vista, mas eles começam a descer para Manaus, por exemplo. Vai colapsar, já está colapsando, né? Já está colapsado. E vai piorar. Então, a Operação Acolhida que você bem lembrou, qual é o foco Ajudou dela? a distribuir distribuir pelo Brasil inteiro. Então, cada vez que... Aí, se você for ao interior do Brasil, Porto Velho, Rio Branco... Cidades do interior, você vai ver muitos venezuelanos. Tá. Aqui no Rio de Janeiro, você não vê tanto venezuelano. De vez em quando eu vejo alguns. Eu estou vendo um aqui na minha frente, quer dizer, um filho. De vez em quando eu vejo venezuelano pedindo dinheiro no sinal, irmão. Eu já vi aqui no Rio de Janeiro, como já vi em São Luís do Maranhão. Pedindo dinheiro na rua. Por coincidência, era da mesma cidade que meu avô nasceu, porque eu perguntei. Então, isso me chamou muita atenção. Então, Popó, isso vai afetar o nosso país, vai continuar afetando. O problema da Venezuela é do Brasil, sim. Antes que pense, nossa, mas a Venezuela está lá em cima, ou tem gente que deve pensar que a Venezuela está na África ou na América Central. Tem gente que não sabe onde ficam os países. Então, a Venezuela, o problema é do Brasil, sim. Então, resumindo, ou nós começamos a pressionar para resolver o problema, ou vamos continuar tendo que receber de braços abertos os venezuelanos, porque lá está impossível de viver. Você acredita, quer dizer, ao longo desse tempo, 500 mil, eu acho que mais de 1 milhão passou por dentro do país e acabou chegando na Argentina. Eu, por exemplo, a minha experiência com o venezuelano em Buenos Aires, o cara era dono de uma agência de turismo, já uma classe média, mas o cara era médico na Venezuela, o cara tinha uma condição de vida excepcional e quando ele viu o quadro, ele conversou com a família, mãe, pai e tal, e ele falou, cara, eu tive que me retirar. E eu me retirei com uma certa antecedência e, graças a isso, eu consegui resgatar a família. A família já estava toda em Buenos Aires. E ele operava... Vou te contar 2 coisas. Quando a última vez que eu estive em Buenos Aires, eu peguei um Uber. A maioria dos Ubers em Buenos Aires são venezuelanos. Papo vai, papo vem. O cara era advogado e foi aluno do meu tio-avô na universidade. Para tu ter... É essa circunstância. E vou te contar outra. Eu fui dar uma palestra 2, 3 meses atrás numa faculdade particular aqui no Rio de Janeiro, de Relações Internacionais, fui falar sobre a Venezuela, e tinha um venezuelano na turma. No final, papo vai, papo vem, ele foi aluno no colégio de outro tio-avô meu, e foi aluno de um colégio que o meu tio-avô fundou e foi aluno dele, na Venezuela. Então, para você ver como o povo da Venezuela é um povo muito reduzido, são 31 milhões, são 8 milhões fora, e como... Lá qualquer conversa você acha uma conexão com essa pessoa, familiar. Então isso é o que mais acontece, Popó. As pessoas saem, todo mundo tem conexão, entendeu? As
pessoas saem em busca de um sonho. Você acredita, eu vou até fugir um pouco da nossa pauta, você acredita que ao longo do tempo vai haver um retorno? Quer dizer, ao momento que o povo venezuelano, e eu acho que o Brasil tem que participar disso, a América Latina como um todo, países já se posicionando, o dia que a gente se livrar dessa ditadura do Maduro, tu acha que esses venezuelanos vão retornar ou eles já vão estar ambientados em diversos países e dificilmente retornam? Ou seja, a gente sabe que uma classe média alta, especialistas, médicos, advogados, engenheiros abandonaram a Venezuela. Quer dizer, e do ponto de vista de material humano, empobrecendo cada vez mais. Você acha que essa galera, esses 8 milhões que estão fora, você acha que eles têm aquele sonho de voltar? O que você acha? Ou que é uma perda definitiva da qualidade material humano venezuelano que está espalhado pelo mundo? Nós tivemos, assim como no Brasil, na época do PT, a Venezuela também teve uma fuga de cérebro muito grande. No Brasil, quando o Bolsonaro assumiu, e você não viu um êxodo de volta para o Brasil. O pessoal ficou. Óbvio, são condições totalmente diferentes a Venezuela com o Brasil. Mas que dá para fazer uma análise nisso. Eu acho, aí é uma coisa que eu acredito, grande parte vai voltar sim. Uma parte, digamos que a metade. Pelo menos aquela metade que saiu já com uma vida construída na Venezuela. Porque aquele venezuelano que já tinha uma vida construída e saiu, ele anseia em voltar para o seu país. Agora, aqueles venezuelanos que saíram com uma idade até 15, 18 anos, 20 anos, talvez não volte, porque eles já construíram fora da Venezuela. Se adaptaram, né? Mas eles voltarão com frequência. Haverá um grande braço turístico na Venezuela. Uma interface grande, sim, né? E a Venezuela vai ser um grande mar, oceano azul de oportunidades. Eu ia abrir uma aspa grande, dos maiores na América Latina. Eu ia abrir uma aspa sobre isso, porque outro dia eu peguei um motorista Uber brasileiro e carioca, mas que vivia, estava há 5 anos já no Rio, mas que viveu 10 anos lá, casou com uma venezuelana e tem 2 filhos venezuelanos, e quando a situação ficou difícil, como ele é carioca, tem parente aqui, tem família aqui, ele pegou a esposa venezuelana, os filhos venezuelanos e vieram para o Rio. E nessa conversa eu estava isso já deve ter mais de 1 ano já, e ele tinha uma expectativa, olha que ele é brasileiro, viveu 10 anos lá, e tinha uma expectativa de um dia, porque a Venezuela vai dolarizar, a economia vai bombar, quando esse ditador sair, a Venezuela realmente vai dar um salto, e aí eu devo voltar com a minha família. Quer dizer, um brasileiro, um carioca, né, que viveu 10 anos lá, que teve família lá, e que estava no Rio há 5 anos, também lá ele era empresário, aqui ele estava dirigindo Uber, né, para poder sustentar a família, mas com essa expectativa de um dia voltar com a mulher e com os filhos, achando que a Venezuela seria um mar de oportunidade. Isso que você acabou de falar, eu me lembrei dessas coisas. Não, até fazendo um comparativo, a gente tem amigos que, não digo sempre, mas falam, eu quero morar em Portugal, quero morar na Europa, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Se um dia acontecesse alguma coisa isso no Brasil, eu realmente acredito que as pessoas iriam ficar fora. Mas as pessoas apaixonadas, como eu, você, Pedro, que a gente está aqui lutando pelo Rio, se algum dia o Brasil vira uma Venezuela, né, como aquele jargão que a gente fala, cara, pode demorar 10, 20, 30 anos, a gente vai querer voltar. Porque a gente é apaixonado pela cidade. É diferente, né? Porque as pessoas saem também de pessoas. Tem gente que sai já querendo sair. É engraçado. Agora, as pessoas saem em busca de 2 coisas. Da segurança, não muitas vezes física própria, mas da segurança familiar. Dos seus filhos. Porque você, quando já é pai, eu não sou pai, mas eu imagino que você, nessa hora, já projeta a segurança de todos. Você quer que os seus filhos estejam seguros, que os seus filhos possam crescer seguros, que os seus filhos possam se desenvolver seguros. E segundo, você poder crescer, fazer sua família crescer e você crescer financeiramente, intelectualmente, profissionalmente, de uma maneira tranquila e cômoda. Não ter que pensar que o salário mínimo é $4 por mês, no caso da Venezuela. Né?
Então, Eu queria pegar que o gancho da futuro essas Caterine. pessoas vão ter na Venezuela, entende? Então eles saem, mas eles saem com a perspectiva de voltar. O meu avô, ele saiu É com... verdade que está tudo em dólar lá, você teve lá agora Sim. em julho, está tudo dolarizado? O salário mínimo tá Eu sei, mas o 4,50, mercado, calma. Um suco de laranja integral, né, caseiro, no supermercado, mais ou menos no nível Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, um suco de laranja, uma garrafa PET de 1 litro, 1,5 litro, $8. É 2 salários mínimos para comprar Como um é que suco lá. faz? Como é que faz, Popó? Não Não faz, faz, né? Popó. Não faz. Mas aí como é que o mercado funciona? Todo mundo, então, tem mais de um emprego, tem mais de uma renda? As pessoas começam a receber auxílio do governo. Ah, entendi. Além do... As pessoas, os profissionais liberais, se eu sou médico, eu te cobro em dólar. Eu te cobro $40 a consulta, 50, uma consulta. E aí você vem no meu Tipo assim, consultório... o Estado está totalmente ausente nesse aspecto, né? Porque $4 não resolve. Ou presente, porque te dá o gás, te dá a gasolina, te dá um para aqueles que são mais auxílio pobres. financeiro. E para aquele E aí que... eu sou médico, te consulto, você me dá $40, ela me dá mais 40, em 2 consultas eu recebi 80, são 20 salários mínimos. Aí tu em pega 2 um consultas. Uber também, paga em dólar. Lá não tem Uber. Ah, não? E aí a economia está tão fragilizada que você tem o seguinte método lá, que é tipo um Pix, mas é o pago móvel. Você paga pelo telefone ali. E aí eu pago em dólar, sei lá, a conta, isso aconteceu logo no meu primeiro dia. Fui no supermercado, paguei lá, a conta deu $42, se eu não me engano. Eu paguei com uma nota de 50. E aí a moça não tinha $8 para me dar. Eu tava com uma tia lá. E aí, Deram um troco na moeda. em vez de dele. dar em bolívar, que também não tinha, Também não tinha. a minha tia me deu $10. Ela fez lá um jogo com a mulher. E eles botaram esse troco no pago móvel dela. Ah, tá. Deram de volta para ela na conta dela. Entendi. Uma forma de um Pix. O supermercado fez o Pix para ela, em bolívar. Que é o chamado de pago imóvel, né? Que confusão, né, gente? que confusão. Tá complicado. Eu queria fazer A Catarina comentou um negócio interessante, que é sobre o carioca e o amor que ele tem pela cidade, né? O Lula ganhou a eleição ou não ganhou, eu não sei. Alexandre, meu xará, não manda me prender não, por favor, porque eu tenho uma dúvida e eu acho que eu tenho o direito de ter a minha opinião e de ter dúvida, tá certo? Como é que eu é? acho que você também está arrependido, né? De tudo que aconteceu e de 1 ano e 7 meses de Lula no governo. Mas o fato é o seguinte, quando o Lula ganhou, eu tenho um filho que está há 15 anos no Texas, né? E eu tenho uma descendência ibérica, né? Metade português, metade espanhol. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou me adiantar, sabe? Vou tirar meu time. Aí, no ano passado, eu fiquei 34 dias em Portugal, fiquei 3 meses no Texas, nos Estados Unidos, cheguei a ver imóvel para comprar, fiquei 15 dias no México, falei, pô, Estados Unidos é muito caro, vou ficar no México, porque real para peso mexicano vai ser uma maravilha. Fico ali a 500 quilômetros do meu filho, pego um carro, vou, de vez em quando vou de avião, é 1 hora e tal. Se meu filho quiser passar, pai, vem ficar com as crianças no final de semana, eu vou. E vai ser tranquilo, porque eu faço o Rio-São Paulo com a maior tranquilidade, então as estradas lá são maravilhosas. Aí pensei em Monte Rei, né? Fiquei lá 15 dias em Monte Rei. E depois, né, com a vitória do Milei lá na Argentina, eu também passei 15 dias lá, logo em seguida. Fui para a posse, vi a posse dele lá, né? Vi o cara jogando a garrafa nele, e fiquei 15 dias e tal. E depois eu falei, quer saber de uma coisa? Não tem jeito, né, Catarina? Não tem jeito. A gente adora essa cidade. Popó, desculpa te interromper. A gente sempre vai ser estrangeiro. Você pode ir para onde você for. É um país que recepciona melhor, é um país... Você não nasceu lá. Você não é português, você não é argentino, você não é americano. Eu tenho várias amigas que já foram, já voltaram, estão indo para fora do país. Não tem como você falar que você é 100% feliz longe da sua terra, longe da sua família. Da sua cultura, da sua cultura. E vou te falar, e se a pessoa for 100% feliz, caramba, Popó, deu alguma coisa errada na formação dessa pessoa, né? Não é possível que o pessoal não tenha um sentimento patriota, de paixão. Não, e são detalhes, né? Eu me lembro que eu em Portugal, aluguei um carro, fiquei 34 dias viajando Portugal inteiro. Eu conheço bem Portugal, já fui mais de 20 vezes, em função até de ter família e tal. Minha tia-avó morreu há uns 3, 4 anos atrás, mas antes eu ia com mais frequência. E aí eu fui com a minha esposa, que nunca tinha ido, nós acabamos ficando 34 dias em Portugal.
E tipo assim, eu me vi pagando 98 euros num contrafilé com batata frita no norte de Portugal, cara. 98 euros. Eu falei, porra, lá no Rio. Isso é tão barato, 98 euros. Claro que foi bacana, né? Bem servido. Tinha um casal de portugueses lá que... eu já paguei... Agora vocês vão comer uma comida brasileira. Aí tinha um restaurante brasileiro. Eu já paguei $200 num japonês em Washington. Mas aí, na época que o dólar era 2 e pouquinho. Mas aí em Washington, tudo bem, né, cara? Mas eu tava sozinho, cara. Sozinho? Então eu não pagava. Passava fome lá, não pagava. Eu não percebi que era por prato que eu pagava e pedia. Pô, pelo amor de Deus. Mas, cara, 98 euros num contrafilé com batata frita. Mas, cara, foi tão bem pago. Tava gostoso? Tava demais. Então, não, e veio bem servido, né? E o Mário e a Maria, que é o casal. A Maria é uma história legal, porque nós fomos bem em frente numa época que não havia... Primeiro que havia até telefone fixo, mas a gente não tinha dinheiro para ter o telefone fixo, né? E eu era estudante do secundarista, né? Ela de turismo em Lisboa, na Politécnica de Lisboa, e eu aqui no Cefet. E aí tinha aquelas coisas de pen friend e tal. E aí eu recebi 3 opções, escolhi a Maria portuguesa, falei, vai ser mais fácil e tal. E aí é uma amiga de mais de 40 anos, porque eu tinha 15, 16, estou com 60, e nós somos amigos até hoje. Então ela vem para o Rio, me frequenta, eu frequento ela e tal. E aí eu falei, vai ser legal. E aí eu convenci ele, não, vamos comer uma comida brasileira e tal. Porque era um esquema assim, um dia eles pagavam, outro dia eu pagava. Então, na hora de pagar, eu escolhi. Eu falei, pô, cara, vamos catar aqui. Não, mas isso aí tem que fazer reserva. Então, vamos fazer a reserva, vamos lá. E foi tão bem servido que o Mário sobrou uma porção de bife de contrafilé. Aí o Mário falou, não, vou levar para fazer um prego. Eu falei, que porra de prego é esse? É a carne no pãozinho. Isso é bom, eu gosto. É fazer o prego, que é a carne no pão. Eu falei, pô, aí tá bom, Mário, então vê aí. Só que eu me surpreendi, porque eu não sabia direito o que era um prego. Aí de noite, né, a gente almoçou, e de noite ele fez lá o prego e tal, e abriu um vinho da adega dele, então foi maravilhoso. E tipo assim, mas a gente sente saudade da música, a gente sente saudade da gastronomia, a gente sente saudade até da entonação. Porque eles não falam, eles falam que a gente fala brasileiro, né? Estás a falar brasileiro e tal. E eu senti a falta da entonação do português falado no Brasil. Então é muito complicado, embora a nossa origem é aquela, né? A minha origem é aquela. Eu costumo dizer que eu tenho uma etnia africana do norte da África, dos mouros que invadiram a Península Ibérica antes da formação dos Estados Nacionais de Espanha e Portugal. Porque eu não me sinto um português nem um espanhol, mas eu me sinto um mouro, né? Achei que ia falar que você sentia um africano. Não, mas o mouro é um africano do norte, né? É alguém que atravessou e dominou a península. E quando tu vai em Granada e vê aquelas origens familiares, né? Eu tenho uma avó que veio do sul da Espanha, de Granada. Eu tenho primos que moram em Granada, por exemplo. Tu se emociona muito, né? Caramba, bicho, a minha... E tipo assim, o meu aspecto, se deixar nascer aquela barba, fica aquela barbicha de marroquino, né? Mas aí fica aquela coisa horrorosa, né? Mas enfim, aí você percebe que ali é a tua origem, mas você não tem mais o caldo que ela falou, a raiz, a cultura, né? Você não tem mais aquilo. E você realmente tem essa questão do Brasil ter essa brasilidade, né? Ter essa nacionalidade que abraça todo mundo. Eu acho que é um dos melhores países do ponto de vista de recepção de imigrantes, de acolhimento, de interfacear, de eles se adaptarem. É mais fácil qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta vir para o Brasil e se adaptar do que um brasileiro ir para qualquer lugar do planeta e se adaptar lá. Entendeu? Até pegando o gancho, Popó, daí da Venezuela, né? E essa paixão pelo Rio, essa paixão pelo Brasil, o Pedro estava contando quando ele chegou. E aí eu vou contar agora por que eu não consegui chegar. Até para a gente... que eu acho que já está aí nos finalmente também. O Pedro estava me buscando no aeroporto, estava voltando de viagem em junho, e o Pedro me pergunta, você realmente me ama? Você é realmente apaixonada por mim? Aí eu olhei para ele, né? Olhei para ele e falei, sou, Pedro, por quê? Aí ele, porque eu quero ir para Venezuela fazer observação eleitoral. Isso é tremenda. Aí, ó, cara, não vamos exagerar, né, cara? Aí ele, você vai comigo? Aí eu falei, vambora. Aí eu brinquei e falei, alguém tem que te filmar lá, né? Vamos pra guerra. Vamos pra guerra. A cinegrafista. Aí a gente comprou a passagem, como ele falou, ele foi na quinta, eu fui na sexta.
E quando ele foi na quinta, ele já comentou, tira foto da passagem de volta, mostra o endereço dos meus avós. A gente já foi ali meio que... Meio que no... Né, Exato. se cercando, né? Exato. Não fala com o seu observador eleitoral, tudo aquilo. A gente está indo para visitar a família, enfim, é isso. Aí eu desço no aeroporto, em Caracas, e faço que nem o Pedro falou, não leva mala, só leva mala de mão para você sair do aeroporto rápido. Avião pousou, toca a mula, corre aí para a fila da imigração. Saí correndo, fui para a fila errada. Cheguei na fila errada e tal, aí uma moça na fila pergunta o meu passaporte, depois de uns 15 minutos. Ela, não, é na outra fila. Eu, peraí, vou para outra fila. Aí, quando eu vou por outra fila, já tem algumas pessoas na minha frente, outras pessoas vão chegando. E o que é o primeiro choque? O primeiro choque é que, quando eu estava indo para a fila da imigração, a esteira não funciona. Aí eu pensei, eu tô no aeroporto, até então, o mais importante do país, e a esteira não funciona. Que isso? Como assim? É socialismo isso, né? E a esteira não funciona. Chego na fila da imigração, na fila certa agora, aí eu vejo que vários militares fardados, já dá aquela intimidação. Se você está em um país livre, você não fica intimidado. Mas quando você está numa ditadura e vê um monte de gente... E os agentes de imigração não são militares, são pessoas, são civis que são contratados para fazer aquele trabalho. Às vezes são até policiais federais, mas estão ali apaisando, com uma roupa normal. São militares. Pois é, isso já dá uma intimidação. Já dá uma isso que ela falou. intimidação. E aí eles começam a vir na fila e fazer e falar com as pessoas na minha frente, até que chegaram até a mim. Mas o que eu já percebi é que as pessoas na minha frente, umas estavam indo para a cabine, né, para entrar, e outras ficavam na fila. Aí eu já comecei a perceber, né, caramba. Como assim? Como é que uns vão e outros ficam? Outros ficam. E detalhe, eu estava sem internet, porque a minha internet não pegava na Venezuela. Aí começaram aqueles 15 minutos de tensão. Umas pessoas na minha frente vão... Não tinha o Plano Américas? Pois é, o meu plano da Claro eu tenho em toda a América, mas na Venezuela não tem. Não funciona. Porra. Não funciona. Tanto que quando eu parei no Peru, fui para os Estados Unidos, funciona em todos os lugares, mas Argentina... Eu não sabia disso. Mais um motivo para não ir. Na Venezuela não funciona. Não funciona. Vivo. Vivo. O meu Claro o não Vivo, funciona. no Vivo funcionou. E aí eu já percebo aquela movimentação estranha, ok, chega até a minha vez. Aí começa a perguntar, assim, Popó, pergunta super padrão. Para onde você vai? É hotel ou não? É casa? Qual o endereço? Você está vindo fazer o que aqui? Qual a sua profissão? Querido, tu seguiu a receita do bolo do Pedro. Isso, Eu super pensei padrão. assim, essa mulher de 2 metros chegou lá e falou, cara, isso aí é uma agente do FBI infiltrada no Brasil e que está vindo aqui prender o Maduro, né? Até aí padrão. Aí continuaram seguindo, eu vendo umas pessoas atrás de mim, umas indo para a fila, outras ficando. Passou 1, 2, 3 horas. Pô, 3 horas, você numa fila de um país com uma ditadura, sem internet e com um monte de militar ao redor. Tu começou a ficar com medo, ou não? Você já começa a pirar, Popó. Eu já pensei, vão me matar, Tô vão me presa. prender, vamos jogar numa vala. Você já começa a viajar. Você começa a viajar. E eu sozinha, né? Porque o resto das pessoas eu percebia, tava todo mundo em dupla trio. Não, eu soube que vocês acabaram não indo juntos por uma questão de agenda de trabalho, não é isso? A tua agenda conflitou e aí você teve que atrasar a tua passagem. E aí tu acabou não indo com o teu valete de ouro, né? Meu amuleto. Mas enfim, ela foi deportada e ficou tudo nebuloso, porque se ela foi deportada, o que seria de mim na Venezuela? Assim, era minha 25ª viagem, né? Mas pelo menos ia ter alguém, alguma companhia. Acabei ficando sozinho. Não, é muito chato. Eu também não gosto de viajar sem a minha namorada, não. Patrícia, sem você eu não vou mais, tá? Eu só vou... Tem que... É uma situação engraçada, né? Quando a gente encontra a nossa cara metade, né? Porque antigamente eu adorava... Eu sempre gostei muito de viajar, ir para o mundo inteiro e com a cara, a coragem de da passar. O que você vai fazer amanhã? Não sei. Quando eu acordar no hotel, eu decido o que eu vou fazer. Eu já acordei em Madrid e falei, pô, hoje eu vou para Atenas. Aí fui para Atenas. É uma maravilha. Só que quando você encontra a tua cara metade, nada fica legal sem a pessoa, né? Então, por exemplo, eu estou há 10 anos com a Patrícia, é um verdadeiro milagre ela me aguentar 10 anos, né? Eu espero que vocês... Patrícia, uma querida. E, tipo assim, eu não consigo, assim, me ver, sinceramente, longe da minha companheira, da minha namorada, né? Olha eu. E você, Pedro? Aí agora? E agora?
E aí? E depois dessa prova de amor? Eu como é que vivo perto dela. Ai, que lindo! Mas viajar sozinho às vezes é bom, tá? Ah, não. Já foi bom quando a gente é bagunceiro. Pode esquece isso. Isso não lhe pertence mais, cara. Isso acabou na sua... Isso acabou esse livro. Agora é outro livro. Tanto que quando chegamos, o que eu sentei do lado dela no sofá era pra falar de viagem. É. Ah, é? Tá vendo? Que eu te falei, estou resolvendo minhas férias, Popó. Mas Não quis nem me dar assunto, gente. Cheguei aqui, mano, que sentou, ela chegou primeiro, né? E aí eu nem sabia, meu sócio falou, tem uma moça. Eu falei, que moça? Eu não estou entendendo. A Monique Pereira, né, nossa pré-candidata, não pôde vir por causa do incêndio na linha amarela, né? E aí a gente sabe que o Rio é um caos, né? E eu vim de Jacarepaguá. Mas tu atravessou a linha amarela, não? Não. Tu veio por baixo, por Pra isso cima? existe o Waze. Quer? O Waze Eu sei, tá mas aí. tu foi pela Grajaú Jacarepaguá? Eu vim pela Praça Seca. Pela Praça... Eu também tive que descer pela Praça É Seca. que eu almocei ali hoje. Mas antes de descer pela Praça Seca, eu pedi pro Lucas dar uma checada como é que tava a linha amarela. Aí, porra, não tem. Aí o Waze me jogou pela Praça Seca. Falei, vambora que tem compromisso. Mas a Mônica Pereira estava agendada às 10 horas da manhã. 8 horas da manhã Não ligou conseguiu. pro Lucas e falou, cara, não tem como chegar. Parou, travou a cidade inteira. Que é uma coisa que a gente vai conversar no final, porque a Venezuela ainda não acabou. Eu tenho uma pergunta séria para fazer para esse menino. Esse menino não, que é um homem. Eu falo que é menino que tem idade para ser meu filho, né? Mas é um homem altamente preparado, um ganho, um presente para os cariocas. Nós temos na prateleira Pedro Rafael, e o mercado só vai estar aberto no dia 6 de outubro, hein, gente? Olha só que interessante. É uma boa ação, né? Não percam dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro tem o IPO do Pedro Rafael. Exatamente. E Compração logo, hein, gente? Aproveitem, conheçam, separem tudo, se preparem, porque a corrida vai ser grande e é um produto de primeira linha. Tá? Aliás, no Partido Novo a gente encontra muito produto bom dentro do mercado político brasileiro, né? E no Brasil inteiro. Mas agora é sinuca de bico. Como que a política brasileira pode ajudar nessa questão da Venezuela? Popó, pressionando, incentivando, mostrando a realidade. Pressionando através do parlamento. Em comparação com todos os outros Tu fala países. parlamento porque do executivo tu já não espera nada, é isso mesmo? Que Vou eu tô chegar lá. Fazendo a Vou chegar lá. interpretação? Se você pegar pelo menos a maioria dos países da América Latina, Estados Unidos também, você sempre vê parlamentares, deputados, senadores, se manifestando sobre a política externa em outros países quando afeta aquele país. Você vê parlamentares, congressistas peruanos falando sobre a política da Venezuela, Estados Unidos, no México. Você vê todos os países sempre falando. Infelizmente, o parlamentar brasileiro não está preparado para a política externa. O parlamentar brasileiro não entende porra nenhuma de geopolítica. Só quer saber do seu rincão e da sua emenda Pix. Tua emenda Pix. Poucos são os que, de fato, entendem geopolítica, relações internacionais e política externa. Poucos encontram nas duas mãos. A qualidade do congressual está muito difícil, né? Eu sou do tempo que a gente via a TV Senado, via Pedro Simão, Monsanto, a gente via senadores assim maravilhosos, né? Caramba, os oradores maravilhosos, era uma maravilha você assistir. Hoje em dia, o Senado e o próprio Congresso está muito empobrecido com pessoas que não têm um pingo de formação. Popó, e só para complementar, a gente sabe que o Congresso é o reflexo do brasileiro. Do país, é o reflexo da população. O que as pessoas não entendem, o nosso país é pobre. E as pessoas que, na teoria, eram para ser elite, que são ali classe média, A, B, que tem um pouco mais de tempo para pensar, que não pegam 3 horas de de BRT, de ônibus, trem, eles não estão nem aí, Popó. Eles não estão nem aí. Eles estão isentos. E quando estão inertes. Né? Até começar a chegar esses êxodos, desculpa, Catarina, dos outros países aqui, e eles começaram a perder seus empregos de base. Porque essas pessoas vêm para os nossos países, ou nós vamos para os outros países, e quais são os primeiros empregos? Atendente, garçom, motorista de Uber, aplicativo, entregador de comida. Quando o nosso brasileiro começar a perder esses empregos,
frentista, eles vão ver a importância que é e vai criar uma guerra cultural dentro do país. Então, o parlamentar, a política brasileira, ela deveria ter a obrigação, como o maior país do continente da América do Sul, a maior economia da região, de se manifestar, sim. E não é, Popó, fazendo um discursinho de M na tribuna para falar que fez. É indo para o campo de ação. O que eles fazem para ajudar? O que eles estão se mobilizando para fazer? Hoje eu recebi a notícia que a Comissão de Relações Exteriores do Senado quer convocar o Celso Amorim, que esteve na Venezuela, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e a Giovânia, acho que é o nome dela, que é embaixadora do Brasil em Caracas. Beleza, os três da mesma opinião, nenhum vai se destoar do governo brasileiro. Porque do Lula a gente não pode esperar nada, Popó. Da Janja a gente espera menos ainda. São duas pessoas que não representam em nada a nação brasileira. Porque eu concordo com a Catarina quando somos um país pobre, mas que poderíamos estar muito ricos, poderíamos estar em pleno desenvolvimento. Mas nós somos pobres no pior que nós podemos ser pobres, que é no intelectual. O intelectual do brasileiro está abaixo dessa mesa. E aí é o reflexo da nossa sociedade na política brasileira. E aí é onde eu falo, nós precisamos ter pessoas que estejam gabaritadas. Eu sempre falo, as pessoas falam, mas você vai ser eleito? Eu até brinco. Se fosse pelo meu currículo, eu estava eleito. Nem preciso sair de casa. Não precisava nem fazer campanha. E assim, Estava eleito prefeito dessa cidade. Zero arrogância, tá, Popó? Porque eu sei o currículo que eu tenho. Eu sei que eu tenho informação que nenhum outro político no Brasil vai ter. Porque nenhum vai ter tempo de fazer tudo que eu fiz. De estudar em mais de 10 países da América Latina, nos Estados Unidos, na Espanha, na República Tcheca e na China. Nenhum vai ter. Não é chegar numa faculdade, agora eu sou formado em A, B ou C. Então é aí que a política brasileira tem que ajudar, não apenas a Venezuela, mas os outros países sim. Nós temos que ser o cérebro de muita coisa nesse mundo. Não estou falando de ter ingerência política nos outros países, isso não. Porque cada um tem a sua autonomia, a sua governabilidade. Mas nós temos sim que estar na mesa com os outros países no G7, no G5, no G8. Eu tenho alguns amigos socialistas, alguns não, tenho muitos amigos socialistas que desde a época lá do Cefet, há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, e às vezes eu converso com ele e falo, cara, peraí, bicho, passou 40 anos. Passaram-se 40 anos. Essa solução não deu certo. Caramba, a solução não deu certo. Não deu certo para mim, não deu certo para você. E eu tenho amigos empresários que são socialistas. Eu queria compreender isso, eu não consigo compreender. Né? Eu me lembro do Reagan, que uma vez os assessores dele estavam preocupados com o debate, e que ia haver o debate. Aí, quando os caras perguntaram para ele, não, durante o debate, aí, não, que a crise é quando o vizinho perde emprego. A depressão é quando eu perco o emprego. É isso mais ou menos que o Pedro está descrevendo aqui. Quer dizer, nós estamos a um passo do caos, gente. A gente tem que retornar. E o que eu sinto em relação ao Carioca, ao Rio de Janeiro, é o seguinte: como que uma cidade que, na década de 50, era a capital do país e que, há 200 anos atrás, era uma capital imperial do planeta, né? Nós tivemos o reinado aqui com Dom João VI comandando países na África, a única capital europeia fora do... E como é que a gente está nessas circunstâncias? Será que o carioca não tem noção que a gente tem que voltar a ter uma influência política no Estado, no Brasil e, inclusive, internacional em relação aos nossos irmãos latino-americanos? Eu falo muito o seguinte, até para já encerrar minha parte: o Rio é o mundo e o mundo é o Rio. E eu vou te deixar outra frase aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos para a tua câmera, então? Vamos lá, Lucas, para a câmera dele, para considerações finais. O Rio é o mundo e o mundo é o Rio. E outra, não tenha medo de pensar diferente. Tenha medo que pensem por vocês. O que está acontecendo hoje na Venezuela e em muitos outros países no mundo é que o governo ditador quer pensar pela população e a população não quer que o governo pense por eles. Quem quiser mais notícias, mais informações, me segue lá no Pedro Rafael RJ. Obrigado, Popó.
Gente, olha só, calma, agora nós vamos ter um adendo, um anexo, que é a divulgação do livro do Pedro. Gente, nós estamos aqui com essa possibilidade de conhecer uma obra desenvolvida pelo Pedro e com o Paulo, né, em coautoria, A Venezuela e o Chavismo em Perspectiva, Análise e Depoimento. Isso foi escrito em 22, né, Pedro? Não é isso, Pedro? Em 22, e nunca foi tão atual, e pelo que eu entendi, tem um capítulo, inclusive, da Maria. Da Maria Oropesa, que foi sequestrada ontem dentro de casa. Então, gente, não perca essa oportunidade. Está à venda também na Amazon, mas eu recomendo que vá a um evento do Pedro Rafael, que estará o livro lá à disposição, e que aproveite para conhecê-lo, conhecer toda a visão que ele tem, não só a macrovisão de política externa, mas também a visão que ele tem em relação ao que ele propõe ao Rio de Janeiro e aos cariocas. É um prazer enorme estar aqui com você. Tamo junto. Vamos até a próxima. Eu fico muito feliz de estar gravando de novo com o Pedro. Na primeira a gente fez um institucional, agora eu já apertei ele um pouquinho mais, né, gente? Já viu que o Popó aperta, né? Eu costumo dizer que eu estou pré-candidato à vice-prefeitura do Rio, mas, na realidade, o que eu sou mesmo é um voluntário do Pedro e de todos os outros, e que eu tenho uma mentora inicial, né, que foi a Catarine, que na primeira reunião eu fui recepcionado no Partido Novo pela Catarine. Então, tenho um orgulho enorme de ter sido drenado, né, para uma reunião e ter encontrado a Catarine nessa primeira reunião do Novo, que com certeza foi um dos fatores importantes para mim me fixar dentro do partido e partir finalmente para uma participação político-partidária com essa ferramenta que é o Novo. O Novo, gente, é só uma ferramenta, né? O objetivo que a gente tem é promover o bem comum e a gente acredita que isso vai ocorrer através do liberalismo econômico com extrema responsabilidade social. Tá? Eu espero, Pedro, te encontrar e tomar um café com você no gabinete. E é claro, se tu for o meu mandatário, não esqueça que eu serei o seu mandante. Tá certo? Pode cobrar, Popó. Tamo junto, galera.